Terceiro capítulo, a verdade sobre aptidão e realização. Tente imaginar Thomas Edison da maneira mais vívida possível. Pense no lugar em que ele está e no que está fazendo. Estará sozinho? Fiz essas perguntas a várias pessoas, e elas sempre diziam coisas assim. Está em sua oficina rodeado por vários aparelhos. Trabalha no fonógrafo, fazendo experiências. Conseguiu. Está sozinho? Sim, está fazendo tudo sozinho, porque só ele sabe o que está buscando. Está em Nova Jersey. Está numa sala parecida com um laboratório, vestindo um jaleco branco. Está curvado sobre uma lâmpada. De repente, a lâmpada funciona. Está sozinho? Sim. É um sujeito meio arredio, que gosta de fazer suas experiências sozinho. Na verdade, os registros mostram uma pessoa bastante diferente, que trabalhava de maneira diversa. Edison não era um homem solitário. Para a invenção da lâmpada, empregou 30 assistentes, inclusive cientistas competentes, muitas vezes trabalhando dia e noite num laboratório moderníssimo, financiado por uma empresa. As coisas não aconteceram de repente. A lâmpada elétrica se tornou o símbolo daquele momento único em que aparece a solução brilhante, mas não houve um momento singular de invenção. Na verdade, a lâmpada não constitui um único invento, ela representa todo um conjunto de invenções que exigiram muito tempo, cada qual a cargo de um ou mais químicos, matemáticos, físicos, engenheiros e sopradores de vidro. Edison não era um amador engenhoso nem um sábio do outro mundo. O chamado feiticeiro de Menlo Park era um empresário sagaz, que tinha perfeita consciência do potencial comercial de suas invenções. Também sabia lidar com a imprensa, e às vezes passava à frente de outros ao se apresentar como inventor de alguma coisa, porque sabia como se promover. Claro, Edison era um gênio, mas nem sempre era genial. Seu biógrafo, Paul Israel, investigando todas as informações disponíveis, acredita que ele tenha sido uma pessoa mais ou menos comum de seu tempo e lugar. Quando jovem, interessava-se por experiências e aparelhos mecânicos, talvez com mais avidez do que a maioria das pessoas, mas as máquinas e a tecnologia faziam parte da experiência comum dos rapazes normais do meio-oeste norte-americano. O que acabou por distingui-lo foram seu mindset e sua tenacidade. Ele nunca deixou de ser um menino curioso que gostava de mecânica e procurava novos desafios. Muito depois que outros jovens já haviam adotado os papéis que desempenhariam na sociedade, ele viajava de trem de cidade em cidade para aprender tudo o que pudesse sobre telegrafia, tornando-se cada vez mais capacitado entre os telegrafistas por meio de incessante autodidatismo e invenção. Mais tarde, para a grande decepção de suas esposas, o autodesenvolvimento e as invenções continuaram a ser seu grande amor, porém unicamente em seu campo de atuação. Há muitos mitos sobre capacidade e realização, especialmente os que falam do indivíduo brilhante e solitário que de repente produz coisas maravilhosas. Mas a obra-prima de Darwin, A Origem das Espécies, exigiu anos de trabalho de equipe em campo, centenas de debates com colegas e mentores, diversos rascunhos preliminares e metade de uma vida de dedicação, até que tudo pudesse dar frutos. Mozart trabalhou por mais de 10 anos até produzir qualquer uma das obras que hoje admiramos. Antes disso, suas composições pouco tinham de original ou interessante. Na verdade, nada mais eram do que colagens de pedaços tirados de outros compositores. Este capítulo trata dos verdadeiros ingredientes da realização. Trata dos motivos pelos quais algumas pessoas conseguem realizar menos do que se esperava delas e outras conseguem mais. Mindset e desempenho escolar. Desçamos da esfera celestial de Darwin e Mozart e voltemos à Terra, a fim de ver de que forma as atitudes geram as realizações na vida real. É engraçado,
mas acompanhar o desenvolvimento de um aluno no mindset de crescimento me causa maior impacto do que todos os relatos a respeito de pessoas como Mozart e Darwin, talvez porque tenha mais a ver com você e comigo, mais a ver com o que nos aconteceu e com as razões que nos fizeram chegar ao lugar em que estamos. E também tem a ver com as crianças e seu potencial. De volta à Terra, verificamos os mindsets dos alunos durante a transição da escola de ensino fundamental para a de ensino médio. Acreditavam que sua inteligência era uma característica fixa ou algo que poderiam desenvolver. Depois os acompanhamos durante 2 anos. A transição para o ensino médio é uma época de grande desafio para muitos estudantes. As tarefas ficam bem mais difíceis, os critérios de avaliação mais severos e o ensino muito menos personalizado. E tudo isso acontece no momento em que os alunos estão às voltas com seus novos corpos e papéis de adolescentes. As notas ficam prejudicadas, mas o desempenho dos alunos não apresenta os mesmos prejuízos. Realmente, não. Em nosso estudo, só os alunos de mindset fixo apresentavam declínio nas notas. Houve uma redução imediata e gradual, mas indiscutivelmente, seu desempenho foi ficando cada vez pior durante os 2 anos. Os de mindset de crescimento tiveram aumento em suas notas durante esse período. Ao chegarem ao ensino médio, os desempenhos anteriores dos 2 grupos eram praticamente uniformes. No ambiente mais afável da escola fundamental, haviam obtido notas e avaliações idênticas nas provas. Somente ao enfrentarem o desafio do ensino médio começaram a se diferenciar. Eis as explicações que os estudantes de mindset fixo deram para suas notas ruins. Muitos culparam suas capacidades. Sou o mais burro, ou não dou para matemática. E muitos ocultaram seus sentimentos, culpando outra pessoa. O professor de matemática é um gordo safado, e o professor de inglês é porcalhão. Ou ainda, o professor é um drogado. Essas interessantes análises do problema dificilmente proporcionam um bom roteiro para o êxito futuro. Com a ameaça do fracasso, os alunos de mindset de crescimento, ao contrário, mobilizaram seus recursos para o aprendizado. Disseram-nos que às vezes também se sentiam sobrecarregados, mas sua reação era resistir e fazer o que fosse necessário. Eram como George Danzig. George Danzig era aluno de graduação em matemática, em Berkeley. Certo dia, como de costume, chegou atrasado à aula de matemática e rapidamente copiou do quadro negro os 2 problemas do dever de casa. Quando, mais tarde, tratou de resolvê-los, achou-os muito difíceis, e levou dias se esforçando até encontrar a solução. Na verdade, os problemas não eram dever de casa, e sim 2 famosos problemas matemáticos que jamais haviam sido resolvidos. A síndrome do menor esforço. Nosso grupo de alunos de mindset fixo que enfrentava a transição a considerava uma ameaça. Ela continha o risco de arrancar suas máscaras e transformá-los de vencedores em perdedores. Com efeito, no mindset fixo, a adolescência é um grande desafio. Serei inteligente ou burro? Serei bonita ou feia? Sou bacana ou sou um nerd? Sou vencedor ou perdedor? No mindset fixo, um perdedor será sempre um perdedor. Não admira que muitos adolescentes mobilizem seus recursos não para aprender, mas para se proteger. Uma das muitas formas que utilizam para isso, além de fazer apreciações pouco lisonjeiras sobre os professores, é não se esforçar. Isso ocorre quando alguns dos estudantes mais brilhantes, como Nadja Salerno-Sonnenberg, simplesmente deixam de se empenhar. Com efeito, alunos de mindset fixo nos dizem que seu principal objetivo na escola, além de parecerem inteligentes, é fazer o mínimo esforço possível. Concordam veementemente com afirmações como as seguintes: na escola, meu objetivo principal é fazer as coisas da maneira mais fácil possível.
Então não preciso me empenhar muito. Essa síndrome do menor esforço frequentemente é vista como uma forma de afirmação da independência dos adolescentes em relação aos adultos, mas é também uma maneira pela qual os alunos de mindset fixo se protegem. Acham que os adultos dizem: agora vamos avaliar você e ver do que é capaz. E respondem: nada disso. John Holt, o grande educador, diz que esses são os truques que todos os seres humanos usam quando outros os estão julgando. O pior aluno que já tivemos fora da sala de aula era uma pessoa tão madura, inteligente e interessante quanto qualquer outro em toda a escola. Onde foi que as coisas saíram dos eixos? Em algum momento em sua trajetória, sua inteligência se dissociou da vida escolar. Para os estudantes de mindset de crescimento, parar de se esforçar não faz sentido. Para eles, a adolescência é uma época de oportunidade, tempo de aprender novas matérias, tempo de descobrir do que gostam e o que querem ser no futuro. Mais à frente, relatarei o projeto no qual ensinamos o mindset de crescimento aos alunos do primeiro ano do ensino médio. O que quero mostrar agora é a forma pela qual esses ensinamentos liberaram seus esforços. Certo dia, estávamos apresentando mindset de crescimento a um novo grupo de estudantes. De repente, Jimmy, o rapazinho que deliberadamente menos se esforçava em todo o grupo, ergueu os olhos cheios de lágrimas e disse: a senhora quer dizer que não tenho de ser burro. Daquele dia em diante, ele se empenhou. Começou a dormir mais tarde para terminar seus deveres de casa, com os quais jamais se preocupara antes. Começou a entregar trabalhos o mais cedo possível, para obter avaliações e estudá-las. Passou a acreditar que se esforçar não era algo que o tornava vulnerável, e sim algo que o tornava mais inteligente. Descubra seu cérebro. Um amigo íntimo recentemente me entregou algo que escreveu, uma história em versos que me fez recordar Jimmy e a libertação de seu esforço. A senhora Beer, que tinha sido professora de meu amigo no segundo ano, pediu que cada aluno recortasse um cavalo de papel. Depois, alinhou todos os cavalos acima do quadro negro e transmitiu sua mensagem do mindset de crescimento. Seu cavalo é tão rápido quanto seu cérebro. Toda vez que aprenderem alguma coisa, seu cavalo se moverá para frente. Meu amigo não conhecia bem essa coisa de cérebro. Seu pai sempre lhe dizia: você tem muita língua e pouco cérebro. E isso não é bom. Além disso, seu cavalo parecia preso à linha de partida, enquanto os cavalos dos outros participavam da corrida do aprendizado, especialmente os de Uncle Billy, os gênios da classe, cujos cavalos saltavam na frente de todos os demais. Mas meu amigo continuou se esforçando. Para melhorar suas aptidões, tratava de ler histórias em quadrinhos com a ajuda da mãe e somava os pontos quando jogava cartas com a avó. E em breve meu ágil potro saltou para frente como um furacão, e ninguém foi capaz de detê-lo. Durante semanas e meses, ele se lançou adiante, superando os demais, um por um. Na reta de chegada do fim da primavera, os cavalos de Uncle Billy estavam na frente, mas, depois de alguns exercícios de subtração, quando a última sineta da escola soou, meu cavalo venceu por um focinho. Descobri então que eu tinha um cérebro. Meu cavalo era a prova. Paul Ortman. É claro que o aprendizado não deve ser uma corrida, mas aquele páreo ajudou meu amigo a descobrir seu cérebro e a conectá-lo à sua instrução escolar. A transição para o curso superior. Outra transição. Outra crise. A faculdade é o momento em que todos os melhores alunos do ensino médio se juntam. Assim como nossos alunos de pós-graduação, ontem eles se sentiam como reis, mas, hoje, quem são? Em nenhum lugar a ansiedade decorrente do fato de se sentirem destronados é mais palpável do que nas aulas preparatórias para a pós-graduação em medicina. No capítulo anterior,
Mencionei o estudo que fizemos com promissores estudantes de graduação que faziam o primeiro curso superior de Química. Esse curso é que lhes proporcionaria ou negaria a entrada no currículo preparatório de Medicina, e sabe-se que os alunos farão tudo o que puderem para se dar bem nele. No início do semestre, verificamos os mindsets dos estudantes e, em seguida, os acompanhamos durante o curso, observando suas notas e fazendo perguntas sobre o andamento de seus estudos e sobre suas estratégias. Novamente comprovamos que os alunos de mindset de crescimento obtinham melhores notas. Mesmo quando ia mal em uma prova, recuperavam-se nas seguintes. Quando os de mindset fixo não se davam bem, frequentemente não conseguiam recuperação. Nesse curso, todos estudavam, mas há diferentes maneiras de estudar. Muitos alunos estudam assim: leem o livro e as anotações que fazem nas aulas. Se a matéria for difícil, leem mais de uma vez. Ou então procuram memorizar tudo o que podem, como um aspirador de pó. Assim estudavam os de mindset fixo. Se não iam bem na prova, concluíam que Química não era sua vocação. Afinal, fiz o melhor que podia. Não fiz nada disso. Eles se espantariam se soubessem o que faziam os alunos de mindset de crescimento. Eu mesma acho notável. Eles dominavam completamente seu aprendizado e sua motivação. Não mergulhavam numa memorização irrefletida da matéria do curso. Conforme disseram, procurei traçar linhas gerais e princípios básicos enquanto assistia às aulas, ou examinei meus erros até certificar-me de que os havia compreendido. Estudavam para aprender, e não apenas para passar na prova. Na verdade, por isso tiravam notas melhores, e não por serem mais inteligentes ou porque tivessem se preparado melhor anteriormente. Em vez de perder a motivação quando a aula ficava muito chata ou difícil, diziam: conservei meu interesse pela matéria, mantive uma atitude positiva quanto ao estudo da química, continuei motivado para o estudo. Mesmo quando achavam que o livro era chato ou que o professor era enfadonho, não permitiam que a motivação se dissipasse. Pelo contrário, mantê-la, nesse caso, se tornava ainda mais importante. Recebi um e-mail de uma de minhas alunas de graduação pouco depois de lhe haver ensinado o mindset de crescimento. Eis a forma pela qual ela estudava anteriormente. Quando enfrentava um tema realmente difícil, eu procurava ler o texto repetidas vezes. Depois de aprender o mindset de crescimento, ela começou a utilizar estratégias melhores, que davam certo. Professora Gueque, hoje a professora assistente, entregou os resultados da prova, e eu não sabia se chorava ou se sentava. Edi lhe dirá que eu parecia ter acabado de ganhar na loteria, e me sinto realmente assim. Não posso acreditar que tenha ido tão bem. Esperava passar raspando. O encorajamento que a senhora me deu servirá muito em minha vida. Acho que tirei uma nota muito boa, mas não a ganhei sozinha. Professora Gueque, a senhora não apenas ensina a sua teoria, mas também a demonstra. Muito obrigada pela lição. É muito valiosa, talvez a mais valiosa que aprendi na Colômbia. E é claro que vou fazer isso, usar essas estratégias, antes de cada prova. Muito obrigada mesmo, e a você também, Endi. Da já não mais impotente, June. Por raciocinarem em termos de aprendizado, as pessoas de mindset de crescimento percebem todas as diferentes formas de adquirir conhecimento. É estranho. Nossos estudantes de preparação para a medicina fariam qualquer coisa para conseguir uma boa nota, menos dominar o processo que assegura esse resultado. Igualdade. Será que isso significa que qualquer pessoa com o mindset correto terá sempre êxito? Todas as crianças são iguais no começo? Vamos começar considerando a segunda pergunta. Não, algumas são diferentes. Em seu livro Crianças Superdotadas, Helen Inner oferece incríveis descrições de prodígios. Há crianças que parecem já nascer com capacidades desenvolvidas e interesses obsessivos,
e que se tornam espantosamente bem-sucedidas ao perseguir sem parar esses interesses. Michael era um dos mais precoces. Brincava constantemente com letras e números, fazia infindáveis perguntas aos pais e falava, lia e lidava com matemática desde a mais tenra idade. A mãe de Michael contava que aos 4 meses ele falou: "Mamãe, papai, o que temos para o jantar?" Aos 10 meses, espantava as pessoas no supermercado lendo palavras nos letreiros. Todos achavam que a mãe era ventrílocua. O pai conta que aos 3 anos ele não apenas fazia cálculos de álgebra, mas descobria e demonstrava regras algébricas. Todos os dias, quando o pai chegava do trabalho, Michael o puxava para os livros de matemática, dizendo: "Papai, vamos trabalhar." Ele deve ter nascido com alguma aptidão especial, mas para mim sua característica mais visível era o extremo amor pelo aprendizado e pelo desafio. Os pais não conseguiam afastá-lo de suas exigentes atividades. O mesmo é verdade em relação a todas as crianças prodígio que o Wiener nos apresenta. Na maior parte das vezes, as pessoas acreditam que o dom é a própria aptidão, mas o que a nutre é aquela curiosidade constante e infinita, além da busca do desafio. Será capacidade ou mindset? Mozart teria aptidão musical ou se exercitava até deformar as mãos? Darwin teria aptidão científica ou colecionava espécimes constantemente, desde os primeiros anos de sua infância, fossem eles prodígios ou não? Todos nós temos interesses que podem se transformar em aptidões. Quando eu era criança, as pessoas me fascinavam, especialmente os adultos. Eu ficava imaginando como é que eles funcionam. Com efeito, há alguns anos um primo me recordou de um episódio ocorrido quando ambos tínhamos 5 anos. Estávamos na casa de minha avó, e meu primo tinha brigado com a mãe porque queria comer algumas guloseimas. Mais tarde, nós dois nos reunimos na varanda da frente e eu disse a ele: "Não seja tolo. Os adultos gostam de achar que quem manda são eles. Diga que sim, e coma o que quiser, quando tiver vontade." Seriam essas as palavras de uma psicóloga desabrochando? Só sei que meu primo me disse que esse conselho lhe foi muito valioso. É interessante assinalar que ele se tornou dentista. Todos podem se dar bem? Voltemos agora à primeira pergunta. Todos são capazes de grandes façanhas usando o mindset correto. Você conseguiria entrar na pior escola de ensino médio de seu estado e ensinar aos alunos cálculo de nível universitário? Se conseguisse, uma coisa ficaria clara: com o mindset correto e o ensinamento adequado, as pessoas são capazes de realizar muito mais do que imaginam. A escola de ensino médio Garfield era uma das piores de Los Angeles. Dizer que os alunos eram desmotivados e os professores indiferentes é uma forma branda de falar a verdade. Mas, sem pensar 2 vezes, Jaime Escalante, que ficou famoso com o filme Stand and Deliver, ensinou cálculo integral de nível universitário a esses alunos de origem latino-americana que viviam em bairros pobres. Com seu mindset de crescimento, ele se perguntava: como posso ensinar a eles? E não conseguirei ensinar? Qual a melhor maneira de aprenderem? E não será que eles conseguem aprender? Mas ele não só ensinou cálculo integral, ele e seu colega Benjamin Gimenez conduziram seus alunos ao mais elevado patamar nacional em matemática. Em 1987, apenas outras 3 escolas públicas do país tinham alunos capazes de fazer o teste de cálculo avançado. Entre essas estavam a Escola Stuyvesant e a Escola de Ciências do Bronx, ambas instituições de elite de Nova York especializadas em matemática. Além disso, a maioria dos alunos da Garfield conseguiu nas provas notas suficientes para lhes assegurar créditos universitários. Em todo o país, naquele ano,
Somente algumas centenas de estudantes de origem mexicana passaram nas provas naquele nível. Isso significa que há muita inteligência por aí sendo desperdiçada pela subestimação da capacidade de desenvolvimento dos alunos. Marva Collins. Na maioria dos casos, quando as crianças se atrasam, por exemplo, quando repetem de ano, recebem textos de nível inferior, pois se acredita que não conseguirão melhorar. Essa ideia provém do mindset fixo. Esses alunos são pouco inteligentes e, por essa razão, precisam que noções simples lhes sejam repetidas constantemente. Bem, os resultados são deprimentes. Os alunos repetem o ano sem aprender mais do que já sabiam antes. Em vez disso, Marva Collins passou a tratar como gênios os estudantes dos bairros pobres de Chicago que haviam repetido de ano nas escolas públicas. Muitos haviam sido rotulados como com problemas de aprendizado, retardados ou emocionalmente perturbados. Praticamente todos eram apáticos. Não havia brilho em seus olhos nem esperança nos rostos. A classe de Collins, do segundo ano da escola pública, começou com o mais baixo nível de leitura. Em junho, os alunos chegaram ao nível do quinto ano, estudando Aristóteles, Esopo, Tolstói, Shakespeare, Poe, Frost e Dickinson, à medida que progrediam. Mais tarde, quando ela inaugurou a própria escola, o colunista Zay Smith, do Chicago Sun-Times, a visitou. Viu crianças de 4 anos escrevendo frases como vá ao médico e Esopo escreveu fábulas, e falando de ditongos e sinais diacríticos. Observou alunos da segunda série recitando trechos de Shakespeare, Longfellow e Kipling. Pouco antes, visitaram uma escola em um subúrbio rico na qual os alunos nunca tinham ouvido falar em Shakespeare. Ora bolas, disse um dos alunos de Collins, você está dizendo que esses meninos da escola rica não sabem que Shakespeare nasceu em 1564 e morreu em 1616? Os alunos leem muito, mesmo durante as férias. Um menino de 6 anos que entrou para a escola com o rótulo de retardado 4 anos mais tarde já lera 23 livros nas férias, inclusive um conto de 2 cidades e Janeiro. Eles leem com profundidade e compreensão. Quando crianças de 3 e 4 anos estavam lendo sobre Dédalo e Ícaro, um dos mais velhos exclamou, professora, se não aprendermos e nos esforçarmos, acabaremos fazendo um voo de Ícaro para lugar nenhum. Eram comuns calorosos debates sobre Macbeth. Alfred Binet acreditava ser possível transformar qualitativamente o cérebro de uma pessoa. É claro que é possível. O cérebro daquelas crianças tinha sido transformado, quer as avaliássemos pela amplitude de seus conhecimentos quer por meio de testes padronizados. Benjamin Bloom, eminente pesquisador em educação, estudou 120 pessoas de extraordinário êxito. Eram pianistas de concerto, escultores, nadadores olímpicos, tenistas de categoria mundial, matemáticos e neurologistas pesquisadores. A maior parte não havia demonstrado qualidades excepcionais na infância, e não exibira evidente talento antes que passasse a se dedicar com energia aos estudos. Mesmo no início da adolescência, em geral não era possível prever seus êxitos futuros tomando por base as qualidades que demonstravam naquela fase. Mas a persistente motivação e dedicação, junto com o apoio de que dispunham, foi o que as levou ao topo. Bloom conclui desta forma, depois de 40 anos de pesquisas intensas sobre o aproveitamento escolar nos Estados Unidos e no exterior, minha principal conclusão é a seguinte: o que qualquer pessoa no mundo é capaz de aprender quase todos também serão capazes, desde que disponham das condições anteriores e atuais adequadas para o aprendizado. Ele não inclui os 2% ou 3% de crianças com graves deficiências nem os 1% ou 2% dos que se situam na outra extremidade.
em questão os meninos como Michael. Todos os demais entram em seu cálculo. Níveis de aptidão e acompanhamento. Mas não haverá um motivo para a diferenciação dos alunos por níveis de aptidão. Suas notas nas provas e suas realizações anteriores já não demonstraram qual é sua aptidão. Lembremo-nos de que esses indicadores nos dizem em que ponto está um aluno, mas não aonde poderá chegar. Falco Heinberg, pesquisador alemão, estudou professores de ensino fundamental de mindsets diversos. Alguns deles com um mindset fixo. Achavam que os alunos que vinham às suas aulas com níveis diversos de aproveitamento eram profunda e permanentemente diferentes. Segundo minha experiência, o aproveitamento dos alunos permanece mais ou menos constante durante o período de um ano. Se eu souber a inteligência dos alunos, sou capaz de prever com bastante precisão sua carreira escolar. Como professor, não exerço influência sobre a capacidade intelectual dos alunos. Assim como a senhora Wilson, minha professora do 6º ano, esses professores pregavam e praticavam um mindset fixo. Em suas aulas, os alunos que começavam o ano no grupo de alta capacidade terminavam o ano nesse nível, e os que começavam o ano no grupo de menor capacidade ali permaneciam. Mas alguns professores pregavam e praticavam um mindset de crescimento. Concentravam-se na ideia de que todas as crianças seriam capazes de desenvolver suas aptidões, e em suas aulas acontecia uma coisa estranha. O fato de começarem no grupo de alta ou baixa capacidade não tinha relevância para o desempenho dos alunos. Todos terminavam o ano em nível elevado. Observar esses resultados é uma experiência poderosa. As diferenças entre os grupos simplesmente haviam desaparecido sob a orientação de professores que ensinavam com o objetivo de aperfeiçoar, pois esses professores haviam encontrado uma forma de chegar aos alunos de baixa capacidade. A maneira pela qual os professores podem pôr em prática o mindset de crescimento é matéria de outro capítulo, mas eis uma visão preliminar do que fez Marva Collins, a famosa professora. No primeiro dia de aula, ela se aproximou de Freddie, aluno reprovado do 2º ano, que já não queria mais nada com a escola. "Vamos, meu querido", disse ela, segurando o rosto dele entre as mãos. "Temos de trabalhar. Não se pode simplesmente ficar sentado e aprender sozinho. Ponto. Prometo, você vai fazer e vai produzir. Não vou deixar que você fracasse." Resumo: o mindset fixo limita as realizações. Enche a mente das pessoas com pensamentos perturbadores, torna desagradável o esforço e leva a estratégias de aprendizado inferiores. Mais do que isso, transforma as outras pessoas em juízes, em vez de aliados. Quer estejamos falando de Darwin, quer de universitários, as realizações importantes exigem grande concentração, esforço total e um baú cheio de estratégias. E também aliados para o aprendizado. Isso é o que o mindset de crescimento nos dá, e por isso permite que nossas capacidades se desenvolvam e frutifiquem. A aptidão artística é um dom. Apesar da crença geral de que a inteligência é inata, e não construída, não é difícil imaginar, se realmente pensarmos no assunto, que as pessoas sejam capazes de desenvolver suas aptidões intelectuais. O intelecto tem muitas facetas. É possível desenvolver habilidades verbais, matemático-científicas ou pensamento lógico, e assim por diante. Mas, quando se trata de aptidão artística, parece mais um dom divino. Por exemplo, algumas pessoas parecem ser naturalmente capazes de desenhar bem, outras não. Até mesmo eu acreditava nisso. Enquanto alguns de meus amigos, sem qualquer aprendizado, davam a impressão de não fazer esforço para desenhar divinamente, minha capacidade nesse campo cessou na escola fundamental. Por mais que tentasse, o resultado era sempre primário e desanimador. Possuo outras habilidades artísticas, sou boa projetista, sou ótima com as cores e tenho um sentido sutil de composição. Além disso,
Tenho boa coordenação entre os olhos e as mãos. Porque não era capaz de desenhar. Certamente porque me faltava o dom. Devo confessar que isso não me preocupava muito. Afinal de contas, quando você precisa desenhar, descobri isso certa noite, num jantar oferecido por um homem fascinante. Era um senhor idoso, um psiquiatra, que escapara do Holocausto. Aos 10 anos de idade, na Checoslováquia, voltou certo dia da escola com o irmão e viu que os pais haviam desaparecido. Tinham sido levados. Sabendo que um tio morava na Inglaterra, os dois meninos foram a pé até Londres e o encontraram. Poucos anos depois, mentindo a respeito da idade, meu anfitrião se alistou na Força Aérea Britânica durante a guerra. Foi ferido e casou-se com a enfermeira, entrou para a escola de medicina e desenvolveu uma próspera carreira nos Estados Unidos. Ao longo dos anos, ele se interessou muito por corujas. Achava que essas aves possuíam características que ele admirava, e gostava de pensar em si próprio como semelhante a elas. Além das muitas estatuetas de corujas em sua casa, tinha também um livro no qual pedia a seus convidados que deixassem o desenho de uma coruja e escrevessem alguma coisa para ele. Ao estender-me o livro e explicar sua importância, senti-me honrada e horrorizada. Principalmente horrorizada. Ainda mais pelo fato de que minha criação não ficaria enterrada em algum lugar no meio do livro, mas adornaria a última página. Não descreverei a intensidade de meu desconforto ou a má qualidade de minha obra de arte, mas ambas as coisas eram dolorosamente evidentes. Conto essa história como prelúdio do espanto e da alegria que senti ao ler desenhando com o lado direito do cérebro. Em páginas opostas, de frente uma para a outra, estavam o antes e o depois de autorretratos das pessoas que fizeram um rápido curso de desenho com a autora, Betty Edwards. Elas haviam feito autorretratos ao iniciar o curso e 5 dias depois, ao terminá-lo. Os resultados são fantásticos. No começo, essas pessoas não pareciam ter muita habilidade artística. A maior parte das figuras que desenhavam lembrava a minha coruja. Mas poucos dias depois já eram capazes de desenhar de verdade. E Edwards jura que é sempre assim. Parece impossível. Edwards concorda que a maioria das pessoas considera a aptidão para o desenho uma coisa mágica que somente alguns poucos possuem e somente alguns poucos possuirão. Mas é porque as pessoas não compreendem os componentes do desenho que podem ser aprendidos. Na verdade, diz ela, não se trata de aptidão para desenhar, mas de capacidade de ver. É a capacidade de perceber fímbrias, espaços, relações, luzes e sombras, e a totalidade. Para fazer um desenho, é preciso aprender a desenhar cada componente e, em seguida, combinar em um único processo as habilidades aprendidas. Algumas pessoas simplesmente adquirem essas aptidões no decurso natural de suas vidas, enquanto outras precisam esforçar-se para aprendê-las e combiná-las. Mas, como podemos ver pelos autorretratos depois, qualquer pessoa é capaz de fazê-lo. Eis o que isso significa: só porque algumas pessoas são capazes de fazer uma coisa com pouco ou nenhum aprendizado, isso não significa que outros não possam fazê-la e às vezes a fazem até melhor, com treinamento. Isso é muito importante, porque grande parte das pessoas de mindset fixo acha que as realizações do início da vida já revelam tudo sobre o talento e o futuro de alguém. Jackson Pollock teria sido realmente uma pena se Jackson Pollock tivesse sido desestimulado pelos outros por esse motivo. Os especialistas concordam que Pollock tinha pouco talento nato para as artes, e, quando olhamos suas obras iniciais, isso fica evidente. Concordam também que ele se tornou um dos grandes pintores norte-americanos do século XX e que revolucionou a arte moderna. Como conseguiu passar do ponto A para o ponto B? Twyla Tarp, famosa coreógrafa e dançarina, escreveu um livro intitulado The Creative Habit, o hábito criativo. Como se depreende do título,
Ela argumenta que a criatividade não é um ato mágico de inspiração. É o resultado de trabalho árduo e dedicação. Até mesmo para Mozart. Lembram-se do filme Amadeus? Lembram-se de que o filme mostrava Mozart compondo com facilidade uma obra-prima após outra, enquanto seu rival, Salieri, morria de inveja. Bem, Tarp examinou esse filme e sua opinião é: nada disso. Bobagem. Não existem gênios naturais. Jackson Pollock passou do ponto A ao ponto B por meio da dedicação. Ele se apaixonou pela ideia de se tornar artista. Pensava em arte o tempo todo, e fazia arte o tempo todo. Por ser tão entusiasmado, fez com que outras pessoas o levassem a sério e o instruíssem até que aprendeu tudo o que havia para aprender e começou a produzir obras surpreendentemente originais. Seus quadros derramados, cada qual absolutamente incomparável, permitiram-lhe desenhar a partir de seu inconsciente e comunicar uma imensa gama de sentimentos. Há alguns anos tive o privilégio de presenciar uma exposição desses quadros no Museu de Arte Moderna de Nova York. Fiquei impressionada com a força e a beleza de cada peça. Qualquer pessoa será capaz de fazer qualquer coisa? Na verdade, não sei. No entanto, creio que agora podemos concordar que as pessoas são capazes de fazer muito mais do que parece à primeira vista. O perigo dos elogios e dos rótulos positivos. Se as pessoas possuem tanto potencial para realizar, como podem ganhar confiança em seu potencial? Como podemos lhes dar a segurança de que precisam para realizá-lo? Que tal elogiar sua habilidade, a fim de comunicar que elas possuem o que é necessário para vencer? Na verdade, mais de 80% dos pais nos afirmaram que é preciso elogiar a habilidade das crianças, para estimular sua confiança e suas realizações. Todos achamos que isso faz muito sentido, mas depois ficamos preocupados. Pensamos nas pessoas que têm um mindset fixo, e sabemos que elas já prestam muita atenção em sua capacidade. Será suficiente? Vão achar que fiz bem? Elogiar as aptidões das pessoas não fará com que prestem ainda mais atenção nelas? Isso não equivaleria a lhes dizer que é isso que valorizamos e, mais, que podemos saber, por meio de seu desempenho, quais são suas capacidades ocultas mais profundas. Isso não equivaleria a lhes ensinar um mindset fixo. Adão Guettel foi considerado o príncipe herdeiro e o salvador do teatro musical. Ele é neto de Richard Rodgers, que escreveu a trilha sonora de clássicos como Oklahoma! E Carousel. A mãe de Guettel se entusiasma com o gênio do filho. Todos os demais também. Ali há talento, e dos grandes, proclamou com admiração uma crítica no New York Times. A questão é saber se esse tipo de elogio estimula as pessoas. Dados de copyright sobre a obra. A presente obra é disponibilizada pela equipe Li Livros e seus diversos parceiros, com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos acadêmicos, bem como o simples teste da qualidade da obra, com o fim exclusivo de compra futura. É expressamente proibida e totalmente repudiável a venda, aluguel, ou quaisquer uso comercial do presente conteúdo sobre nós. O Li Livros e seus parceiros disponibilizam conteúdo de domínio público e propriedade intelectual de forma totalmente gratuita, por acreditar que o conhecimento e a educação devem ser acessíveis e livres a toda e qualquer pessoa. Você pode encontrar mais obras em nosso site, lelivros.love, ou em qualquer um dos sites parceiros apresentados neste link. Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível. O bom das pesquisas é que você pode fazer esse tipo de pergunta e depois procurar obter as respostas. Por isso fizemos estudos com centenas de estudantes, principalmente no início da adolescência. Primeiro demos a todos um conjunto de problemas bem difíceis, retirados de um teste não verbal de aferição de que a maior parte deles se saiu bastante bem, e, quando terminaram,
Nós os elogiamos. A alguns, elogiamos por sua aptidão. Dissemos: que beleza, você conseguiu, por exemplo, acertar 8. É um resultado muito bom. Você deve ser bom nisso. Esses estavam na posição de Adão Guetel. Você é muito talentoso. Elogiamos outros por seu esforço. Que beleza, você conseguiu, por exemplo, acertar 8. É um resultado muito bom. Você deve ter se esforçado bastante. Não os fizemos imaginar que possuíam algum dom especial. Foram elogiados por fazerem o que era preciso para ter êxito. Ambos os grupos eram exatamente iguais no início, mas, logo depois dos elogios, começaram a se diferenciar. Como temíamos, os elogios da aptidão impeliram os alunos ao mindset fixo, e eles demonstraram todos os sinais disso, quando lhes oferecemos uma escolha. Rejeitaram uma nova tarefa desafiadora com a qual poderiam aprender. Não queriam fazer nada que revelasse suas deficiências e representasse um questionamento de seu talento. Quando Guetel tinha 13 anos, estava pronto para ser o protagonista de Amália e os Visitantes da Noite, para uma apresentação da Ópera Metropolitana e um filme para a TV. Mas desculpou-se, dizendo que tinha tido problemas com a voz. Creio que fingi que minha voz estava mudando. Eu não queria enfrentar a pressão. Em contraste, quando os alunos foram elogiados por seu esforço, 90% deles aceitaram a nova tarefa com a qual poderiam aprender. Em seguida, demos a eles alguns problemas realmente difíceis, nos quais não tiveram muito êxito. Os elogiados por sua aptidão passaram a achar que não deviam ser tão inteligentes assim. Se o sucesso significara que eram inteligentes, nesse caso um êxito relativo devia significar que eram deficientes. O bom das pesquisas é que você pode fazer esse tipo de pergunta e depois procurar obter as respostas. Por isso fizemos estudos com centenas de estudantes, principalmente no início da adolescência. Primeiro demos a todos um conjunto de problemas bem difíceis, retirados de um teste não verbal de aferição de que a maior parte deles se saiu bastante bem, e, quando terminaram, nós os elogiamos. A alguns, elogiamos por sua aptidão. Dissemos: que beleza, você conseguiu, por exemplo, acertar 8. É um resultado muito bom. Você deve ser bom nisso. Esses estavam na posição de Adão Guetel. Você é muito talentoso. Elogiamos outros por seu esforço. Que beleza, você conseguiu, por exemplo, acertar 8. É um resultado muito bom. Você deve ter se esforçado bastante. Não os fizemos imaginar que possuíam algum dom especial. Foram elogiados por fazerem o que era preciso para ter êxito. Ambos os grupos eram exatamente iguais no início, mas, logo depois dos elogios, começaram a se diferenciar. Como temíamos, os elogios da aptidão impeliram os alunos ao mindset fixo, e eles demonstraram todos os sinais disso, quando lhes oferecemos uma escolha. Rejeitaram uma nova tarefa desafiadora com a qual poderiam aprender. Não queriam fazer nada que revelasse suas deficiências e representasse um questionamento de seu talento. Quando Guetel tinha 13 anos, estava pronto para ser o protagonista de Amália e os Visitantes da Noite, para uma apresentação da Ópera Metropolitana e um filme para a TV. Mas desculpou-se, dizendo que tinha tido problemas com a voz. Creio que fingi que minha voz estava mudando. Eu não queria enfrentar a pressão. Em contraste, quando os alunos foram elogiados por seu esforço, 90% deles aceitaram a nova tarefa com a qual poderiam aprender. Em seguida, demos a eles alguns problemas realmente difíceis, nos quais não tiveram muito êxito. Os elogiados por sua aptidão passaram a achar que não deviam ser tão inteligentes assim. Se o sucesso significara que eram inteligentes, nesse caso um êxito relativo devia significar que eram deficientes. Guetel confirma isso. Na minha família,
Quem é bom é um fracassado. Quem é muito bom também. A única coisa que não significa um fracasso é ser ótimo. Os alunos elogiados pelo esforço simplesmente acharam que a dificuldade significava: faça mais esforço ou tente novas estratégias. Não consideraram aquilo um fracasso, e não imaginaram que tivesse reflexos em seu intelecto. E quanto ao prazer dos alunos em resolver os problemas, depois do sucesso, todos adoraram os problemas, mas, depois que apareceram os mais difíceis, os do grupo da aptidão disseram que já não estavam se divertindo. Ninguém pode ficar contente quando sua razão para ser famoso, isto é, seu talento especial, está sendo colocado em dúvida. Assim diz Adão Guetel: eu gostaria de me divertir, ficar tranquilo, sem ter a responsabilidade desse potencial para me tornar um grande homem. Assim como ocorrera com os jovens em nosso estudo, a carga do talento prejudicava seu prazer. Os alunos elogiados por seu esforço continuaram a adorar os problemas, e muitos deles disseram que as questões difíceis eram as mais divertidas. Depois, verificamos o desempenho de todos eles. Após experimentar a dificuldade, o desempenho daqueles do grupo elogiado pela aptidão caiu acentuadamente, mesmo quando lhes demos problemas mais fáceis. Ao perderem a confiança em sua capacidade, haviam piorado em relação ao início do estudo. Os do grupo do esforço demonstraram melhor desempenho, tinham utilizado os problemas mais difíceis para aperfeiçoar suas aptidões e, ao retornarem aos fáceis, estavam muito adiante. Como esse estudo era uma espécie de teste de QI, é possível dizer que elogiar a capacidade reduziu o QI dos alunos, e elogiar o esforço elevou-o. Guetel não progredia. Estava tomado por tiques nervosos obsessivo-compulsivos. Roía as unhas até sangrar. Passe um minuto com ele, basta um, e verá que por trás dos tiques começa a aparecer um quadro de terror, disse um entrevistador. Guetel também enfrentava problemas graves e recorrentes com drogas. Em vez de dar-lhe força, seu dom o encheu de temor e dúvida. Em vez de realizar seu talento, esse compositor brilhante passou a vida fugindo dele. Uma coisa permite ter esperança: seu reconhecimento de que ele próprio terá de seguir o curso de sua vida e que este não será ditado por outras pessoas e pela opinião que possam ter sobre seu talento. Certa noite, ele sonhou com o avô. Eu seguia com ele para um elevador. Perguntei se eu valia alguma coisa. Ele respondeu, com ar bondoso: você tem sua própria voz. A voz está finalmente emergindo. Em 2005, Guetel ganhou o prêmio Tony pela partitura de Cilindro Piazza, A Luz na Piazza, um musical de grande intensidade romântica. Ele aceitará essa vitória como um elogio a seu talento ou um elogio a seu esforço? Espero que a segunda opção seja verdadeira. Houve mais uma descoberta em nosso estudo, ao mesmo tempo surpreendente e preocupante. Dissemos a cada um dos alunos: sabe, vamos fazer esse estudo também em outras escolas, e apostamos que os alunos de lá vão querer saber o que vocês acharam dos problemas. Assim, entregamos a todos uma folha em branco para que escrevessem o que pensavam, mas deixamos também um espaço para que escrevessem o resultado que tinham obtido no teste. Você acreditaria que quase 40% dos alunos do grupo que foi elogiado pela aptidão mentiram sobre os resultados que tinham obtido? E sempre no mesmo sentido. No mindset fixo, as imperfeições são vergonhosas, especialmente para os talentosos, e por isso eles preferem escondê-las. O que é alarmante é que trabalhamos com crianças normais e as transformamos em mentirosas, simplesmente porque lhes dissemos que eram inteligentes. Logo depois de redigir esses parágrafos, conversei com um jovem que dá aulas particulares a candidatos aos exames da College Board, o Junta Universitária Norte-Americana. Ele viera me consultar a respeito de uma de suas alunas, que fazia provas para se exercitar e depois mentia sobre os resultados. Ele deveria ensinar o que ela não sabia,
mas ela não conseguia dizer a verdade quanto ao que não sabia. E está pagando para ter as aulas. Assim, dizer às crianças que são inteligentes, afinal de contas, acabou fazendo com que se sentissem burras e agissem como tais, mas afirmassem ser inteligentes. Não creio que seja isso o que pretendemos quando damos a alguém rótulos positivos, como superdotado, talentoso ou brilhante. Não queremos lhes roubar o entusiasmo diante dos desafios nem suas receitas para o sucesso. Mas esse é o risco que se corre. Eis uma carta de um homem que leu alguns de meus trabalhos, prezada doutora Weck. Foi muito doloroso ler seu capítulo. Eu me reconheci nele. Quando criança, eu era membro da Associação das Crianças Superdotadas e era constantemente elogiado por minha inteligência. Hoje em dia, depois de uma vida inteira sem conseguir desempenhar-me à altura de meu potencial, tenho 49 anos. Estou aprendendo a me dedicar às tarefas, e também a não considerar o fracasso um sinal de estupidez, mas sim falta de experiência e habilidade. Seu capítulo me ajudou a me ver por outro prisma. Cetabras esse é o perigo dos rótulos positivos. Há opções, e voltarei a elas mais tarde no capítulo sobre pais, professores e técnicos esportivos. Os rótulos negativos e como funcionam. Já fui um prodígio em matemática. No ensino médio, consegui uma nota 9,9 em álgebra, 9,9 em geometria e 9,9 em trigonometria, e era da equipe de matemática. Tive um resultado elevadíssimo juntamente com garotos da aeronáutica no teste de capacidade visual, espacial, e por essa razão passei vários anos recebendo propostas para ingressar na Força Aérea. Então veio um professor chamado Elman, que achava que as meninas não tinham jeito para a matemática. Minhas notas diminuíram e nunca mais estudei matemática. Na verdade, eu concordava com o Sr. Elman, mas achava que aquilo não se aplicava a mim. As outras meninas não eram boas em matemática, mas o Sr. Elman achava que isso também se aplicava a mim, e sucumbi. Todos sabem que rótulos negativos são prejudiciais, e por isso imaginariam que esta sessão seria curta. Mas não é o caso, porque os psicólogos estão começando a descobrir de que forma os rótulos negativos prejudicam o desempenho. Ninguém conhece melhor os rótulos negativos sobre a capacidade do que membros de grupos estereotipados. Por exemplo, os afro-americanos sabem que são estereotipados como pouco inteligentes. As mulheres sabem que são estereotipadas como fracas em matemática e ciências. Mas não tenho certeza de que sabem o quanto esses estereótipos são assustadores. Uma pesquisa de Claude Staley e Joshua Aronson mostra que até mesmo a especificação de raça ou sexo num formulário é capaz de deflagrar o estereótipo e reduzir o desempenho. Quase tudo que lembra a uma pessoa que ela é negra ou do sexo feminino, antes de fazer um teste para o qual se convencionou que esses grupos são fracos, fará com que o seu desempenho seja pior, e muito. Em muitos de seus estudos, o desempenho dos negros se mostrou igual ao dos brancos, e o das mulheres igual ao dos homens, quando o estereótipo não era suscitado. Mas basta que haja homens junto com uma mulher na sala do teste de matemática para que as notas dela caiam vertiginosamente. Eis o motivo. Quando se evoca o estereótipo, a mente das pessoas se enche de pensamentos que as distraem o secreto receio de confirmá-lo. As pessoas em geral nem sequer percebem, mas não lhes restam poderes mentais suficientes para fazer seu melhor no teste. No entanto, isso não ocorre com todos. Acontece principalmente com as pessoas de mindset fixo. Os estereótipos atacam-nas quando pensam em termos de características permanentes. Os estereótipos negativos dizem: você e seu grupo são permanentemente inferiores. Essa mensagem repercute somente em pessoas de mindset fixo. Assim, no mindset fixo, os estereótipos, tanto positivos quanto negativos, perturbam a mente. Quando você recebe um rótulo positivo,
receia perdê-lo. Ao receber um negativo, receia merecê-lo. Quando as pessoas têm um mindset de crescimento, o estereótipo não perturba seu desempenho. O mindset de crescimento reduz a agressividade do estereótipo e dá a elas mais capacidade de reação. Essas pessoas não acreditam na inferioridade permanente. E se estiverem efetivamente em posição inferior, nesse caso se esforçarão mais e procurarão se equiparar. O mindset de crescimento também possibilita as pessoas, mesmo em um ambiente ameaçador, aproveitarem o que podem e necessitam. Pedimos a alunos afro-americanos que escrevessem um ensaio para um concurso. Dissemos que, quando terminassem, os ensaios seriam avaliados por Edward Caldwell III, famoso professor cujos antecedentes acadêmicos eram da Ivy League, isto é, um representante do establishment branco. A avaliação de Edward Caldwell III foi bastante crítica, mas também útil, e a reação dos alunos variou muito. Os de mindset fixo consideraram-na uma ameaça, um insulto ou um ataque. Rejeitaram Caldwell e suas opiniões. Eis o que disse um dos alunos de mindset fixo: ele é mal intencionado, não avalia bem, ou está visivelmente influenciado. Não gosta de mim. Outro disse: ele é um idiota pomposo. Ponto. Parecia estar procurando qualquer coisa que pudesse desqualificar o meu trabalho. Outro ainda descartou a avaliação, acusando-o: ele não compreende a concisão de meu raciocínio. Achou que era vago porque estava impaciente ao ler. Não gosta de criatividade. Nenhum deles aprenderá nada com o feedback de Caldwell. Os alunos de mindset de crescimento podem tê-lo considerado um dinossauro, mas um dinossauro com o qual poderiam aprender alguma coisa. Antes da avaliação, eu o achava arrogante e exigente demais. E depois da avaliação, a primeira palavra que me vem à mente é justo. Parece um novo desafio. Ele dava a impressão de ser arrogante, assustador e condescendente. Que acha da avaliação? Aparentemente foi honesta e específica. Nesse sentido, ela pode ser um estímulo para produzir um trabalho melhor. Ele parece ser orgulhoso a ponto de ser arrogante. E a avaliação foi intensamente crítica. Mas seus comentários eram úteis e claros. Acho que aprendi muito com ele. O mindset de crescimento permitiu aos alunos afro-americanos utilizar Edward Caldwell III para ajudá-los a atingir seus próprios objetivos. Estavam na universidade para aprender, e era o que pretendiam fazer, mesmo que fosse com um idiota pomposo. Será este o meu lugar? Além de usurpar as capacidades das pessoas, os estereótipos causam prejuízos por levá-las a acreditar que não estão no lugar adequado. Muitos membros de minorias abandonam a universidade e muitas mulheres deixam de concluir cursos de matemática ou de ciências simplesmente porque não sentem que se encaixam. Para descobrir de que forma isso acontece, acompanhamos mulheres universitárias durante seus cursos de cálculo integral. É nesse momento que os alunos decidem se desejam prosseguir seus estudos de matemática ou se as carreiras que envolvem matemática são adequadas para eles. Durante um semestre, pedimos às mulheres que relatassem seus sentimentos a respeito da matemática e sua sensação de que a matemática fosse adequada para elas. Por exemplo, quando pensavam em matemática, sentiam-se parte integrante da comunidade de matemáticos ou se sentiam estranhas a ela, sentiam-se à vontade ou ansiosas, achavam que possuíam qualidades para a matemática ou não. As mulheres de mindset de crescimento, as que achavam que suas qualidades matemáticas podiam ser aperfeiçoadas, tinham uma sensação bastante forte de adequação, e eram capazes de conservar esse sentimento mesmo quando muitos estereótipos negativos se manifestavam. Uma delas falou assim: numa turma de matemática, foi dito às alunas que haviam errado, mesmo quando não era o caso,
Na verdade, estavam fazendo as coisas de maneira inovadora. Isso era um absurdo, e o professor era culpado por não ver o raciocínio correto das alunas. O fato não teve maior importância porque estávamos trabalhando em grupos e foi possível nos apoiarmos. Debatíamos entre nós mesmas nossas ideias mais interessantes. Essas reações estereotipadas as preocupavam, como deve ser. Mas mesmo assim se sentiam à vontade consigo mesmas e confiantes quanto à sua reação num contexto matemático. Eram capazes de reagir. Mas as de mindset fixo se sentiam cada vez menos à vontade à medida que transcorria o semestre. E quanto mais percebiam a presença de estereótipos na turma, menos à vontade se sentiam com a matemática. Uma disse que sua sensação de adequação diminuía porque era desrespeitada pelo professor quando ele comentava que foi um bom palpite sempre que eu dava uma resposta correta na aula. O estereótipo da baixa capacidade tomou conta delas, definiu-as e roubou-lhes a tranquilidade e a confiança. Não estou dizendo, de forma alguma, que a culpa seja das alunas. Os preconceitos são um problema social profundamente arraigado, e não quero culpar suas vítimas. Digo simplesmente que um mindset de crescimento ajuda as pessoas a considerar o preconceito aquilo que ele realmente é, a opinião de outros sobre elas, e a confrontá-lo com sua capacidade e sua confiança intactas. Confiar nas opiniões alheias. Muitas mulheres têm problemas não apenas com os estereótipos, mas também com as opiniões das pessoas sobre elas, de maneira geral. Confiam demais nessas pessoas. Certo dia, entrei numa farmácia no Havaí para comprar fio dental e desodorante, e, depois de pegar o que desejava, fui para a fila. Havia duas mulheres juntas diante de mim, esperando para pagar. Como sou incurável economizadora de tempo, resolvi já pegar o dinheiro, antes de chegar minha vez. Assim, adiantei-me, coloquei minhas compras sobre o balcão do caixa e comecei a procurar as notas espalhadas na bolsa. As duas mulheres ficaram furiosas. Expliquei que não estava tentando passar à frente delas, apenas me preparando para quando chegasse minha vez. Achei que o assunto estava resolvido, mas, quando saí da loja, as duas esperavam por mim. Aproximaram-se e bradaram, sua mal-educada. Meu marido, que a tudo assistira desde o começo, achou que eram loucas. Mas em mim o incidente teve um efeito estranho e desconcertante, e tive muita dificuldade para me esquecer do veredicto delas. Essa vulnerabilidade aflige muitas mulheres capazes e bem-sucedidas. Por que seria assim? Quando crianças, essas meninas são tão perfeitas, e têm grande prazer em ouvir isso de outras pessoas. São tão bem comportadas, tão engraçadinhas, tão prestativas e tão precoces. As meninas aprendem a confiar nas avaliações feitas pelos demais. Vejam, todos me tratam bem. Se me criticam, deve ser verdade. Mesmo mulheres nas melhores universidades do país dizem que as opiniões alheias são uma boa forma de conhecer sua própria capacidade. Os meninos são constantemente repreendidos e castigados. Ao observarmos turmas de escolas fundamentais, verificamos que os meninos são 8 vezes mais criticados por seu comportamento do que as meninas. Eles também frequentemente se xingam de burros e retardados. O resultado é que as avaliações perdem grande parte de seu poder. Certo dia, um amigo me chamou de porcalhona. Estava jantando em minha casa e, enquanto comíamos, deixei cair um pouco de comida na blusa. Isso é porque você é muito porcalhona, disse ele. Fiquei chocada. Foi então que percebi que ninguém nunca me dissera algo assim. Mas os homens dizem essas coisas uns aos outros com frequência. Pode não ser gentil, mesmo de brincadeira, mas certamente os ajuda a pensar 2 vezes antes de aceitar avaliações alheias. Mesmo quando as mulheres alcançam o máximo de sucesso,
As atitudes alheias podem perturbá-las. Frances Conley é uma das mais eminentes neurocirurgiãs do mundo. Na verdade, foi a primeira mulher a ser efetivada na cadeira de neurocirurgia numa faculdade de medicina nos Estados Unidos. Mesmo assim, comentários descuidados de colegas do sexo masculino, até de professores assistentes, são capazes de suscitar dúvidas nela. Certo dia, durante uma cirurgia, um homem a chamou condescendentemente de doçura. Em vez de considerar-se elogiada, ela se questionou: será que uma doçura, especialmente esta doçura, é suficientemente competente e talentosa para estar realizando esta cirurgia? O mindset fixo aliado ao estereótipo e à confiança feminina nas avaliações de outras pessoas sobre elas, todas essas coisas podem contribuir para o abismo entre os gêneros no que se refere à matemática e às ciências. Esse ato é dolorosamente claro no mundo da alta tecnologia. Julia Linus, que despontava como grande entusiasta da tecnologia, já sabia fazer programação quando estava na escola secundária. O pai e dois irmãos trabalhavam com tecnologia, e ela também adorava o assunto. Um dia, o professor de programação a criticou. Ela desenvolveu um programa que funcionou bem, mas o professor não gostou de um atalho que ela tomara. O interesse dela se evaporou. Em vez de prosseguir, passou a estudar recreação e relações públicas. Os campos da matemática e da ciência precisam se tornar mais hospitaleiros para as mulheres, e elas precisam de todo o mindset de crescimento de que são capazes para ocupar seus devidos lugares nesses campos. Quando as coisas dão certo, mas olhemos as ocasiões em que o processo funciona bem. A família Polgar produziu 3 das mais bem-sucedidas jogadoras de xadrez de todos os tempos, como Susan. Uma delas diz: meu pai acredita que não existem talentos natos e que o sucesso é 99% resultante de trabalho duro. Concordo com ele. A mais nova, Judith, é hoje considerada a melhor enxadrista que já existiu, mas não era a mais talentosa. Segundo Susan, Judith começou devagar, mas com muito empenho. Uma colega minha tem 2 filhas que são prodígios em matemática. Uma delas está numa excelente universidade, cursando graduação em matemática. A outra foi a primeira mulher em todo o país a tirar o primeiro lugar num prestigioso concurso dessa matéria, venceu outro e é hoje estudante de neurociência numa universidade de primeira linha. Qual é o segredo delas? É algo transmitido pelos genes? Creio que é transmitido pelo mindset. Das famílias que conheço, a delas é a que tem melhor mindset de crescimento. Com efeito, o pai delas aplica o mindset de crescimento a tudo. Nunca esquecerei uma conversa que tive com ele há alguns anos. Na época eu era solteira, e ele me perguntou o que eu planejava fazer para conseguir um companheiro. Ficou espantado quando eu disse que não tinha planos. Você não espera que seu trabalho se faça por si mesmo? Disse ele. Porque isso seria diferente. Para ele, era inconcebível que alguém pudesse ter um objetivo e não desse passos para fazer com que se realizasse. Em suma, o mindset de crescimento permite que as pessoas, mesmo quando são alvo de rótulos negativos, utilizem e desenvolvam integralmente suas mentes. Elas não se prendem a pensamentos limitadores, há uma frágil sensação de adequação e há a ideia de que outras pessoas possam defini-las. Desenvolva seu mindset e pense em seu herói. Você acha que essa pessoa tem capacidades extraordinárias e que teve sucesso com pouco esforço? Agora procure a verdade. Compreenda o tremendo esforço necessário para as suas realizações, e passe a admirá-las ainda mais. Pense nas vezes em que outras pessoas fizeram mais do que você e você simplesmente acreditou que eram mais inteligentes ou mais talentosas. Agora pense na ideia de que elas apenas utilizaram melhores estratégias, aprenderam mais com esforço próprio, praticaram com mais afinco e conseguiram ultrapassar obstáculos. Você também pode fazer isso.
se quiser. Há situações em que você se sente burro, desligado de sua inteligência. Da próxima vez que se vir numa situação dessas, adote o mindset de crescimento. Pense em aprender e aperfeiçoar-se, e não em julgamentos, e faça novamente a conexão com sua inteligência. Você dá rótulos a seus filhos. Este é o artista e este outro é o cientista. Da próxima vez, lembre-se de que não os está ajudando, ainda que os esteja elogiando. Lembre-se de nosso estudo no qual os elogios à capacidade das crianças tiveram o efeito de reduzir suas notas de QI. Procure uma forma de elogiá-los utilizando o mindset de crescimento. Mais da metade de nossa sociedade pertence a algum grupo estereotipado de forma negativa. Primeiro, todas as mulheres e, em seguida, todos os demais grupos que não são considerados competentes em uma coisa ou outra. Deles a dádiva do mindset de crescimento. Crie um ambiente que ensine o mindset de crescimento aos adultos e às crianças que fazem parte de sua vida, especialmente os que são alvo de estereótipos negativos. Mesmo quando aparecer o rótulo negativo, eles continuarão donos de seu próprio aprendizado.